muita dificuldade em acompanhar a aula online, aí eu resolvi tentar essa modalidade de aula gravada para ver se fica melhor para vocês. Que aí vocês conseguem assistir a hora que vocês quiserem, vocês conseguem ter um tempo maior de acompanhamento da aula e, além disso, eu vou disponibilizar o slide para vocês e aí vocês vão estar acompanhando minha aula quando vocês quiserem, tá? A gente vai falar um pouco da anatomia do corpo humano nessa aula, tá? Eu vou começar com o sistema urinário. E o que é o sistema urinário? Quais são as suas funções? É a formação da urina e sua eliminação. Elas estão entre as funções mais importantes do organismo, porque elas permitem a composição do sangue não se altere com o acúmulo de substâncias nocivas. O nosso corpo, ele recebe nutrientes através da alimentação, do sol, da respiração, ele recebe esses nutrientes, essas composições. O que acontece? Essa substância, ela entra dentro da minha corrente sanguínea e vai até as células. E nessas células, ela faz uma transformação dessas substâncias e libera outro tipo de substância. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente respira oxigênio e libera gás carbono. Gás carbono, ele não é útil para nossas células. Então, ele vai para o pulmão e vai para fora do organismo. Por quê? Porque se ele ficar dentro do meu organismo, ele pode ser nocivo para mim. Do mesmo jeito acontece com a glicose, com a ureia, com a creatinina, que é substâncias que a gente alimenta, que a gente usufrui delas através da alimentação e vai para o nosso sistema sanguíneo. Do nosso sistema sanguíneo entra nas nossas células, das nossas células eles usam o que eles querem e jogam na corrente sanguínea novamente o que eles não querem. Aí vai para o rim. O rim, ele vai o quê? Ele vai eliminar essas substâncias que não são mais tão benéficas para o meu organismo. A depuração do sangue é feita pelo sistema urinário. O sistema urinário, então, ele filtra e elimina as substâncias indesejáveis do nosso organismo. A composição do sistema urinário é feita por rins, ureteres, bexiga e uretra. Que são os rins? Os rins são os pares de estrutura vermelho acastanhadas que tem formato de feijão. Olha aqui, ó, o rim, como ele tem formato de um feijãozinho. Que é um feijãozinho um pouco grande. O rim direito, ele é menor do que o esquerdo, devido à localização do fígado. O nosso fígado, ele fica na parte esquerda do corpo. Devido a isso, na parte direita do corpo. Devido a isso, o rim direito, ele tem que ser um pouquinho menor, porque o fígado, ele é muito grande. As glândulas suprarrenal localizam-se no ápice de cada rim. Olha, essa parte aqui, que é o chapéuzinho que a gente chama do rim, o nome disso é glândula suprarrenal. Ela é responsável pela liberação do hormônio que faz o rim funcionar. Ele faz a estrutura renal, permitir com que a estrutura renal faz a depuração da substância. O rim, a função dele é atuar no controle de sais do corpo sobre o líquido e no aproveitamento de substâncias utilizadas no nosso organismo. Ele forma o quê? A urina. É interessante aqui. É o que eu tinha falado para vocês. O que ele vai acontecer? Ele vai filtrar o que ele quer ou não quer do meu sangue. O que ele quiser do meu sangue, ele joga de novo para a corrente sanguínea, que vai para o coração e vai de novo para a minha célula. E o que ele não quer, ele transforma em urina, que vai ser eliminado. É isso que os rins fazem. O rim, ele é composto pelo cóccix renal, que é essa parte mais externa aqui, ó.
essa parte que envolta o rim. A medula renal, que é essa piramidezinha aqui, ó. E a pelve renal, que é essa parte aqui, ó. Que já tem a formação da urina. O córtex renal, ele se localiza mais afastado do centro do rim e contém néfros, que é a menor unidade funcional do rim. Néfron é também essa estrutura aqui, ó, que faz o quê? A depuração do rim. A medula renal é a parte mais interna do rim, que é essa parte aqui, ó, o quadradinho. Nela contém as alças de L, os vasos e os ductos coletores e as pirâmides renais. Beleza. Aqui a gente ampliou o que estaria entre a córtex renal e a medula renal. Estaria isso aqui que chamamos de cápsula de Brown. Essa cápsula, ela pega, ó, o que acontece aqui? Os vasos sanguíneos, eles entram nos nossos túbulos e ele faz a filtração aqui, ó. O que presta vai para quê? Para a artéria, que vai de novo para o meu sistema sanguíneo. O que não presta, ele transforma em urina e vai para a minha pelve renal. A pelve renal é composta pelas veias renais e a artéria renal e ureteres, que ela vai ter aqui, ó, a entrada da artéria e da veia. O que está em azul é a veia e o que está em vermelho é a artéria. Aí isso aqui é para vocês lembrar o que é cada um desses. O que seria o número 1? Começa a pensar aí na cabecinha de vocês. O que seria o número 1, que eu falei assim, que é na parte mais externa do rim? Eu acabei de falar. E o número 2, que é aquela piramidezinha. E o número 3, que eu já disse que já tem a formação da urina aqui. O que seria isso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e responder entre vocês mesmos. E depois vocês vão me falar no WhatsApp se vocês acertaram ou não, viu? O primeiro é córtex renal, né? Que é a parte mais externa. O segundo, que é a piramidezinha, a medula renal. E o terceiro é a pelve renal, tá? Os ureteres. O que seriam os ureteres? Os ureteres dois condutores musculares dotados de paredes grossas, capazes de contrair ritmicamente a fim de impulsionar a urina até a bexiga. O que ele quis dizer aí? Eu falei para vocês que a urina, depois de formada, ela vai cair aqui, ó, na pelve renal. Logo após a pelve renal, a gente tem os ureteres. Nesses ureteres, eles têm músculos que vão contraindo aqui, ó, e vai empurrando a urina formada até chegar na bexiga. Eles medem aproximadamente entre 24 e 30 centímetros de comprimento e sua função é conduzir a urina da pelve renal para a bexiga. E por fim, a gente tem a bexiga. A bexiga, ela é responsável por armazenar temporariamente a urina. Se a gente não tivesse a bexiga, direto a gente estaria pingando, fazendo xixi em pingadinha e o tempo todo na nossa vida. Mas o que a gente tem? A gente tem a urina, a bexiga. E a bexiga, ela vai receber essa urina e reservar, em média, 200 a 300 microlitros de urina. Mas ela pode conter, se necessário, até 800 microlitros, tá? Olha, elas vão entrar pelos ureteres, bem aqui, ó, os canais do ureteres, esses dois canaizinhos aqui, vai encher, aí ela vai depois ser desprezada através da uretra, tá? Isso aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, são os músculos. É a partir dele que tem a
por acaso a bexiga estiver muito, muito cheia, a gente não consegue segurar isso. É por isso que acontece da gente mijar nas calças, quando a gente não vai no banheiro. A bexiga é um órgão oco, músculo membranoso de forma esférica. Trata-se de um depósito inteligente. Quando a bexiga fica cheia, uma série de correntes nervosas avisa o cérebro que é preciso esvaziá-la. Se isso não for possível, a bexiga relaxa as suas paredes para receber mais urina e aperta os esfíncteres para não vazar. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que essa bonitinha aqui, ela faz o quê? Ela recebe a urina da gente e fala assim, ó, pro nosso cérebro: ei, tô com vontade de fazer xixi. Aí a gente tá numa fila do banco, a gente não consegue fazer xixi. Agora, aí o que ela vai fazer? Quando ela contrai aqui, ó, ela contrai esses músculos aqui, isso aqui tudo é músculo, ó. Músculo liso, que a gente tinha visto lá na aula passada. A gente tinha visto um músculo liso não estriado, não foi? É esse músculo aqui. Esse músculo aqui, ele se contrai e avisa pro nosso cérebro assim: tô com vontade de fazer xixi. Mas aí a gente segura aqui um pouquinho, aí não dá certo a gente fazer xixi agora. Aí eles relaxam e recebem mais urina, para que posteriormente eles se contraiam novamente, tá? O que acontece? Eles relaxam aqui e o que esse esfíncter, que é esse musculozinho aqui, ó, daqui. Esse esfíncter, ele vai se contrair, porque ele se contraindo fecha esse canal da uretra aqui. E esse canal fechado, acontece da gente não fazer xixi nas calças, né? O mecanismo de retenção e esvaziamento é controlado pelo sistema no nosso sistema nervoso chamado de sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso simpático, ele atua na retenção, e o sistema nervoso parasimpático, ele atua no esvaziamento. Esse sistema nervoso autônomo a gente vai entender mais posteriormente. Mas o que ele quis dizer aqui? A gente tem dois sistemas autônomos no nosso organismo, o simpático e o parasimpático. Um trabalha ao contrário do outro. Se por acaso o simpático ele faz o relaxamento do músculo da bexiga, o parasimpático ele faz a contração. Por quê? Porque para mim fazer xixi, eu preciso contrair o meu músculo da bexiga para que ele seja todo jogado para fora. E o que ele quis dizer aqui? Que o sistema nervoso autônomo simpático, ele relaxa esses músculos da minha bexiga. E o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele contrai para que a bexiga diminua de tamanho e o xixi saia pela uretra. Vamos lá. Ali, número 1 aqui, pessoal. O que está acontecendo? Está acontecendo o sistema de preenchimento da bexiga. O que acontece com a bexiga? O músculo da bexiga ele fica relaxado e o esfíncter, que é aquele músculozinho que a gente tem aqui, ó, para segurar, fica contraído. A primeira sensação que a bexiga está cheia pela metade, aí vem um desejozinho de fazer xixi. Ele pode ser inibido até o momento apropriado. Eu estou na fila do banco, eu não vou fazer xixi agora. Aí eu consigo inibir isso aqui. Quando a bexiga está cheia, há necessidade de urinar. E é o momento da micção, vai acontecer. E vai acontecer quando o músculo da bexiga ele se contrai para empurrar toda a urina através da uretra, e o músculo do suave pélvico, que é os esfíncteres da urina, ele se relaxa para que essa uretra ela se abra, a uretra se abra e a urina saia por ela. E isso acontece diariamente no nosso dia a dia, o tempo todo. E o que seria a uretra? É o último segmento do sistema urinário.
é um tubo muscular que conduz a urina da bexiga até o meio externo. A uretra feminina, ela só conduz urina. Já a uretra masculina, ela conduz urina e esperma. Aqui está a diferença da uretra feminina para a uretra masculina. Isso por quê? Porque a uretra masculina, ela participa tanto do sistema reprodutor como do sistema urinário. Ela vai ter aqui a formação, ó, que é o testículo, que tem a formação do esperma. Aí ele vai para esse canal deferente, passa por cima da bexiga, entra bem aqui na vesícula seminal, passa pela próstata, a próstata que vai determinar se vai cair na uretra, se é esperma ou se é urina. Aí a próstata relaxa aqui um desses dois músculos, ele vai relaxar o da uretra ou o do esperma e vai sair pelo mesmo canal, que é a uretra. Já o feminino, o sistema reprodutor é diferente do sistema urinário. Aqui na frente, ó, a gente tem o sistema urinário, a gente tem a nossa bexiguinha aqui bem bonitinha e tem a uretra. E o sistema reprodutor, ele vem aqui um pouquinho mais atrás, ó, o útero e a vagina, tá? Ela é diferente do sistema urinário. Já o masculino não, ele participa da mesma função. E o que é que seria a nossa próstata? A próstata é uma glândula situada na região inicial da uretra masculina, um pouco abaixo da bexiga, e ela tem um cone cuja base está voltada para a bexiga. Aqui, ó, a uretra bem aqui, ó. No sistema urinário, ela tem função de fazer a conexão da bexiga com a uretra, bloqueando as vias seminais, eliminando e liberando as vias urinárias. É o que eu falei para vocês. Olha aqui dentro da uretra. Essa daqui, ó, é as vias seminais, tá? E essa daqui é as vias urinárias. Quando o homem, ele tá com vontade de fazer xixi, a uretra, ela aperta aqui, ó, para fechar esse canal e, consequentemente, a bexiga ser esvaziada pela uretra. A bateria tá acabando. Aqui, eu quero saber o que é cada componente aqui. Eu coloquei até os dois. Sistema urinário feminino e o sistema urinário masculino. Agora, essa porção do 1 aqui, ela tem também no feminino, tá? Só que não está exemplificado no desenho. Mas o que seria o 1? Vocês lembram que eu falei lá na frente sobre um chapeuzinho que fica em cima do rim? Eu quero que vocês exercitem o cérebro de vocês, que vocês tentem lembrar, porque é muito importante. A anatomia tem que lembrar. Tem que lembrar onde fica, o que fica, onde vai, tudo. Entendeu? É isso que é anatomia. A anatomia tem que lembrar. Vai, eu vou dar um tempinho aí pra vocês. Número 1 é o quê? O número 2, que é o grãozinho de feijão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esse aí não tem como tu dizer que não lembra, não. Esse aí não tem como. Quem não lembrar disso aí, eu vou dar um coque na cabeça. Tô brincando.
Mas vocês vão lembrar. O número 3. O que seria o número 3? Esse canalzinho aqui, ó, que leva do rim à bexiga. O que seria? E o número 4. Gente, eu quero isso aqui que vocês me digam se vocês acertaram ou erraram na aula, entendeu? Eu quero que vocês me digam isso, que é importante, entendeu? Ah, professora, eu não acertei. Isso significa que você precisa voltar e ver de novo os componentes. Isso não significa que você não lembra, só isso. Entendeu? E você tem que voltar para você ver. Agora, se você acertou, aí você tem uma memória muito boa. Graças a Deus, bendito é o fruto, porque eu não tenho. Mas a anatomia eu sei. Agora, hoje, eu quero que vocês olhem uma imagem dessa aí e saibam dizer o que é cada um desses componentes aí, entendeu? É isso que eu quero de vocês. Número 4, pelo amor de Deus, o número 4 também não tem como esquecer, não. O número 5 só tem no homem, não tem na mulher. A gente conversamos dele ainda agora. E o número 6, que tem nos dois, o que é que seria? Glândula suprarrenal, número 1. Rim, número 2. Ureteres, número 3. Bexiga, número 4. Próstata, número 5. E uretra, número 6. Agora vamos falar de outro sistema. Sistema nervoso. Neurônio, sistema nervoso, ele é dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central eu vou ter a cavidade craniana, que é o nosso crânio, e dentro desse crânio ele vai ter o encéfalo, o cérebro e o cerebelo. E a coluna vertebral, que é a nossa coluna, que vai ter a medula espinhal. No sistema nervoso periférico, ele é localizado fora do crânio, ou seja, fora da minha cabecinha, ou da medula espinhal. É o que? Nervos raquidianos, que são 31 pares de terminações nervosas. Tem uma figura exemplificando isso já para vocês entenderem. Tá? Sistema nervoso. Ele é composto por células nervosas chamadas de neurônios. Elas comunicam através de impulsos eletroquímicos entre as terminações chamadas de axônios e dendritos, que formam uma enorme rede de comunicação. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É esse neurônio. Que fofura. Lindinho. Dá vontade de botar no colo. Olha o neurônio, como é bonitinho, né? Bonitinho, mas... Ó, ele é composto pelo quê? Pelo corpo celular, pelos dendritos, axônios e dendritos. E vamos supor que aqui, ó, nessa imagem eu estou vendo um neurônio e nessa outra imagem outro neurônio, né? Eles estão se comunicando. Ó, mandou o impulso nervoso desse neurônio para esse aqui. O que que aconteceu? Aqui, ó, nessa abertura, que é a fenda simpática, acontece a liberação de neurotransmissores de um neurônio para outro. E isso vai se comunicar no meu corpo inteiro. Que incrível. Chega a arrepiar. Coisa linda. Deus é muito perfeito. Como é que faz um negócio desse tão perfeito desse jeito? Vamos lá. E esses neurônios, pessoal, a gente tem os neurônios sensoriais, que é os aferentes, que ele transporta ao sistema nervoso central as mensagens que todos os receptores do meu corpo. Essas mensagens são chamadas de impulsos nervosos.
refere-se à sensação de luz, cheiro, som, gosto, dor, tato, calor, frio, pressão, tá? Beleza, neurônio sensorial. Sensorial vem de sentir. Então, o que que eu sinto? Eu sinto meu dedo encostando na mesa. Eu sinto calor no paropépas. Sinto frio à noite. Isso é os meus sensores, os meus receptores do corpo, que está no meu corpo inteiro, recebendo essa mensagem e enviando para o meu neurônio sensorial, que vai dar essa informação para o meu sistema nervoso central. Ó, o neurônio sensorial leva a informação para o corpo celular, que é o neurônio associativo, e leva a informação para o neurônio motor. Daqui a pouco a gente vai saber. Até errado. Aqui a gente está falando de neurônios associativos, tá? Vocês consideram bem que é essa imagem sensorial aqui, ó. São células nervosas que ligam os neurônios motores aos neurônios sensoriais. Os neurônios associativos. Eles coordenam a resposta do sistema nervoso central às informações recebidas por ele. É ele que vai dizer assim: olha, fulano, chegou essa informação aqui, o menino está sentindo calor. Aí ele que vai receber isso aí e entregar para o outro neurônio, para o neurônio produzir o calor que a gente está sentindo, esse sentimento, para o nosso sistema nervoso central. E o neurônio motor, que é um neurônio que são presentes no nosso sistema nervoso central e transmite os impulsos vindos de outros neurônios. Esse impulso faz com que o corpo celular envie seus próprios impulsos longos na fibra da saída, axônicos e os neurônios contraídos por ele. É o que ele faz, pessoal? Ele processa a informação lá no sistema nervoso central e manda a resposta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou passeando na rua, tropecei o pé. No pé eu tenho receptores sensitivos. Esses receptores sensitivos, eles vão sentir o quê? Que eu bati meu pé, que eu machuquei meu pé. Aí eles vão mandar essa informação pro meu neurônio sensorial. Meu neurônio sensorial vai chegar lá no cérebro, ó, e o menino lá bateu o pé. Aí o que vai fazer o neurônio motor? Ele vai enviar a resposta. A resposta dessa batida do pé é o quê? Inflamação, dor, vai um monte de células de defesa ver o que está acontecendo ali, o que tem que defender. Vai todas essas respostas. Aqui entre a medula espinhal. Vamos lá. Aqui no meu músculo eu tenho o quê? Receptor sensorial. Se eu bater um martelinho bem aqui, ó, no ponto do meu joelho, o que ele vai fazer? Ele vai contrair, né? Ele vai contrair por quê? Porque o neurônio sensitivo, eles vão mandar essa informação para a minha medula espinhal, para o meu sistema nervoso central. E o sistema nervoso central vai fazer com que esse músculo se contraia e minha perna levante. O sistema, e eu fui lá e meti minha mão dentro do prego. O que vai fazer? O receptor sensorial, ele vai mandar essa informação para o meu cérebro. Olha, o menino ali botou a mão no prego, senhor. Aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar o músculo se contrair para que esse dedo saia desse prego. Por isso que a resposta é tão rápida. A gente nem percebe que a gente está levantando o dedo, a gente já levantou. Por quê? Porque esses neurônios, eles fazem esse processo para a gente. Tá. No corpo humano, existe uma coisa que chamamos de meninges. Essas meninges, elas têm sistema nervoso central e na medula espinhal, é envolvida por
3 camadas, que tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater. É o quê? É uma proteção tanto do meu cérebro quanto da minha medula espinhal. E o que é? Aqui, ó, a gente tem a caixa craniana, que é aquele ossinho da gente, lindo, maravilhoso, que protege a gente de um monte de impacto. Aí tem a dura master, que é outra camada também, que vai proteger. A aracnoide, que é outra camada que vai proteger. E depois a pia master, que ela é um pouco mais sensível e ela, além de proteger, ela vai servir como aporte de nutrientes, porque elas vai ter os vasos sanguíneos. Vai ser cheio de vasos sanguíneos. As fibras nervosas são prolongamentos de axônios, os dendritos dos neurônios, cujo corpo situa-se normalmente no encéfalo ou na medula. Cada fibra é constituída por um eixo central, que contém neurofibrilas e pode estar envolvido por uma bainha rica de lipídios, chamada de bainha de melanina. Mielina. Essa bainha, provavelmente, ela serve como isolante térmico devido à sua natureza lipídica, ela impede o fluxo de íons. Vamos lá para que serve essa bainha e o que é? Axônio e dendrito. E dendrito, eu já tinha falado para vocês que é essa terminação aqui. E para que serve esses cabelinhos aqui do neurônio? Para receber e transportar informações. E o axônio, que é esse aqui, ó, ele vai transportar as informações. O neurônio aqui fez uma informação, ele vai mandar pelo axônio para encontrar com outro neurônio. Tá, professor? E a bainha de mielina? A bainha de mielina é essa voltura bem aqui, ó. Vocês estão vendo? O que ela permite? Ela permite com que o impulso saia daqui e ele rapidamente chegue ali. Porque ele não vai precisar conduzir em todo o alongamento do axônio. Ele vai saltar, ele vai pular. Quando a mensagem passa sem a bainha de mielina, ela vai passar devagar, porque ela vai percorrer todo esse caminho aqui. E isso vai demorar. A gente não vai ter um impulso tão rápido como a gente tem hoje. Conexão entre os dois neurônios recebe o nome de sinapse. Quando um neurônio ele se encontra com o outro, ele faz o que chamamos de sinapse, que é essa fenda sináptica aqui, ó, que vai conduzir os neurotransmissores de um neurônio para outro. É uma região contínua e não contínua entre duas células nervosas, e a sinapse acontece como o axônio do primeiro neurônio e os dendritos ou corpo celular do segundo neurônio. Tá? Aí a gente vai pro cérebro. É cérebro, viu, pessoal? Não é cérebro, não, viu? Não escreve cérebro na prova, não, pelo amor de Deus. É cérebro. Porque até hoje eu vejo gente escrevendo cérebro e falando cérebro. Não é com L, é com R, é cérebro. É localizado na caixa craniana, é a parte mais importante do sistema nervoso central. Tem forma ovoide, parece um ovinho. Devido às partes simétricas, elas são chamadas de hemisférios cerebrais. São unidos entre si por uma ponte de substância branca chamada corpo coloso. Esse corpo coloso aqui, ó, essa parte aqui, ela une o meu cérebro direito para o meu cérebro esquerdo. Eles juntos precisam trabalhar, olha aqui, ó. Nós precisamos trabalhar junto, tá? E o que é a função? Controlar o corpo. Tudo que faz, sente ou pensa, vem dele. O cérebro, ele recebe informações de toda a parte do organismo, processa e envia as mensagens para os músculos, avisando o que deve ser feito. É o que eu já tinha falado para vocês. E é quem faz isso, nosso lindinho aí, ó. Coisa mais bonita, Jesus. Vamos lá. Cada saliência do meu cérebro
é relacionada para determinadas funções. Por exemplo, a parte anterior do cérebro, junto com o osso frontal, está relacionada à elaboração do pensamento. Essa parte aqui, ó, tá? Toda parte do meu corpo, ela se responsabiliza por uma informação, ó. Temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Isso aqui está relacionado aos nossos ossos, que a gente depois vamos saber também o nome de cada um dos nossos ossos. O hemisfério cerebral direito, ele recebe informações e controla o movimento do lado esquerdo do corpo. Olha, que interessante. Meia parte do cérebro direito, ele controla a parte esquerda do meu corpo. E parece idêntico ao hemisfério esquerdo, mas a maioria das pessoas, ele controla atividades específicas, como artística e criativa. O lado direito do meu corpo, ele tem mais capacidade de consciência artística, de criatividade, de intuição, de imaginação, de eu não sei nem o que é isso. É inglês, eu não sei o que é isso aqui. Depois eu pesquiso e mando para vocês. Formas 3D, pensamento holístico, consciência musical e controle da mão esquerda. O hemisfério cerebral esquerdo recebe informações do lado direito do meu corpo e controla os movimentos dessa região. Olha aí, ó. O esquerdo, a parte esquerda do meu cérebro, ele recebe as informações e controla as informações do lado direito. É ao contrário. Na maioria das pessoas, eles controlam certas atividades específicas, como, por exemplo, as habilidades matemáticas, científicas e linguagem. Essa parte aqui, ó, que o meu cérebro para de funcionar. Ele vai fazer o quê? Pensamento analítico, raciocínio, linguagem, logística, escrita, ciências e matemáticas, habilidade com números e controle da mão direita. E meu cérebro, quando eu estou fazendo a prova, é desse jeito aí. Tá? Sistema circulatório, eu vou mandar o slide para vocês vão ver o slide, mas eu acredito que está já muitas informações para vocês processar, certo? Por isso que eu não vou continuar por hoje, tá? Eu vou mandar essa aula para vocês vão tirar a dúvida de vocês vão pausar essa aula e falar, professora, essa parte eu não entendi. Professora, isso é por causa disso e disso. Vocês vão fazer isso para mim, eu vou fazer a atividade para vocês. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá? Aí vocês vão me dizer também se fica melhor dessa forma, se vocês querem online. Aí vocês vão me falando com o passar do tempo, viu? Muito obrigada pela atenção de todos. Espero encontrar vocês agora. Daqui a 2 minutos no meu